sala de visita. E no segundo momento eu volto a conversar com o professor João Roberto de Araújo. Nós estamos falando sobre inteligência relacional e vamos falar agora também do programa Liga pela Paz. Como é que é isso, professor? Fala um pouco para a gente desse programa. Como é que ele funciona, como ele surgiu, a partir de que estudos? Nós conversamos que as emoções são importantes. Então, hoje nós sabemos que a inteligência não é, você usou a expressão inteligência, não é só inteligência lógica. Desde 85 nós popularizamos a visão sobre inteligências múltiplas. E na década de 90 nós popularizamos, principalmente através da obra do Goleman, a compreensão, e não só dele, de tantos outros, da inteligência emocional. E nós entramos nesse século 2000, 2002, com uma consciência muito grande que a inteligência emocional é a inteligência matriz para o ser humano. E ela tem uma relação muito estreita com a outra inteligência. Uma criança, para se desenvolver melhor ainda em matemática, em linguagem, fica potencializada com o seu desenvolvimento afetivo, que está na inteligência emocional. Com essa consciência nasceu um cuidado, uma preocupação. Se isso é tão bom e importante, como é que a gente desenvolve inteligência emocional nas pessoas? Então, Dulce, é muito recente. Nós temos 15, 17 anos que começamos a estruturar no planeta, não é aqui no Brasil, essa ideia, esse casamento entre muitas pesquisas no campo das emoções e das inteligências com a pedagogia. Esse abraço, esse encontro dessas pesquisas com a pedagogia, nasceu um campo novo na educação que nós chamamos de educação emocional e social. Então, esse é um campo novo e que fala de educação, quer dizer, nós podemos levar para as crianças na escola, como nós levamos matemática, geografia e história, nós podemos levar educação para as emoções. É possível, né? É possível. E para isso é preciso criar uma metodologia. Como nós ensinamos matemática, precisa de um livro de matemática, de um material pedagógico de matemática. Só que no caso da matemática, da linguagem, já há toda uma tradição. Quando nós falamos em educação emocional, é muito novo. Então, além do material pedagógico, nós precisamos formar os professores. Eu vou perguntar isso agora. Os professores estão preparados para isso? Eles estão... porque a violência, como o senhor já falou, ela nasce na mente. A gente percebe que ela está no cotidiano. A gente tem que lidar com ela no dia a dia. E a violência dentro da escola, ela aumentou, não aumentou, professor? Os professores estão sabendo lidar com isso? Aumentou um tipo de violência, né? Porque antes existia uma outra violência que era não permitir a fala dos alunos, né? Exatamente. Eu me lembro, quando estava no segundo ano do primário, aliás, o nome da minha professora era Norma, e a dona Norma, quando entrava na sala, todo mundo ficava de pé e ninguém falava nada. E ela ainda desfilava pelos corredores para ver se os joelhinhos estavam alinhados debaixo da carteira. E era impensável nessa época um aluno levantar a mão e dizer: Dona Norma, eu discordo da senhora. Isso era impensável. E era uma violência, porque a educação não pode ser unilateral. A educação, como diz o Maturana, antes de tudo, configurar um espaço de convivência, com diálogo, onde você usufrui de você mesmo, das suas ideias, da ideia dos companheiros, da ideia do educador. A educação não pode ter no educador o centro. O centro é o conjunto de toda a convivência. Quer dizer, no passado nós tínhamos uma violência nesse sentido e hoje nós temos um outro tipo de violência. Mas é muito importante nesse contexto lembrar que a violência é ignorância. E ignorância, antes de tudo, se enfrenta com educação. Não é com polícia só. Sim. É preciso essa compreensão que a violência na sociedade, na família,
precisa ser enfrentada com educação e, fundamentalmente, educação para as emoções. Os bolsões de pobreza material favorecem a violência e essa falta de educação? Sem dúvida. A Organização Mundial da Saúde, que você citou agora há pouco, fez um trabalho no mundo todo, uma pesquisa muito rica, e ficou muito claro que os bolsões de miséria, eles contribuem para o aparecimento da violência. Mas é preciso, Dulce, ter muito cuidado nessa questão, porque nós corremos o risco de ter uma visão preconceituosa e relacionar a pobreza material com violência, porque a violência está distribuída na classe rica, na classe média e na classe materialmente mais pobre, porque a verdadeira morada da violência não está na pobreza material, está na pobreza mental. Naturalmente que ela fica agravada com falta de habitação, com falta de alimentação, com toda essa questão que nós vivemos nos bolsões de miséria. Então, como a violência... E uma outra questão que eu acho extremamente relevante na educação emocional. Uma recente pesquisa feita pela Unesco, em 14 países, pesquisando o que fazer para melhorar os índices de aprendizagem, que é um grande desafio político hoje. Sim. Como é que uma criança aprende melhor e mais fácil? E aí foram colocadas muitas coordenadas, muitas variáveis. Por exemplo, a estrutura do prédio, a arquitetura da escola, o tamanho de sala de aula, a luminosidade, que são fatores físicos da escola. Foram colocadas variáveis do nível sociocultural dos pais, variáveis da presença dos pais na escola e etc. E esse trabalho, que aliás foi conduzido por um chileno maravilhoso que chama Juan Casasus, que é um grande estudioso desse assunto. Tive a oportunidade de estar com ele esse ano. E essa pesquisa, que tem a chancela da Unesco, demonstrou que a variável mais importante para uma criança aprender melhor qualquer conteúdo é o clima emocional da escola. O ambiente, né? O ambiente do ponto de vista emocional. Qual é o vínculo? E aí são todos, né? Professor, diretor. Qual é o vínculo que o educador estabelece com os alunos, o vínculo entre os alunos, os funcionários? Sim. É a variável mais importante. Você pode deixar uma escola maravilhosa, pintá-la de ouro. Você pode colocar toda a tecnologia, mas se você não tiver um ganho no clima emocional, que é um ganho humano, a aprendizagem continua deficiente no espaço da escola. Professor, a gente tem visto, né, todos os dias aí no noticiário a violência, né, no mundo inteiro. A gente está falando de mundo, né? As pessoas emocionalmente doentes, os conflitos. Hoje a gente consegue, infelizmente, ver nossos irmãos aí sendo assassinados na nossa frente, né? Porque hoje com a internet, com a tecnologia, você vê tudo. Qual o caminho para a construção de uma cultura pela paz que possa ser disseminada no mundo inteiro? Eu trilhei o caminho da cultura da paz já há décadas e eu me lembro bem de muitas iniciativas entusiasmadas, falando de paz, fazendo passeatas, se vestido de branco, com cartazes, etc., que é bom e que ajuda. Mas hoje eu tenho clareza que a construção da paz passa fundamentalmente pela educação emocional. Ou seja, nós precisamos entender que a paz não pode ser algo que a gente consiga apenas com o clamor pela paz. Meu Deus, eu quero paz. Meu Deus, Deus é maravilhoso, nós que somos religiosos, Deus protege a todos. Mas, por exemplo, você não faz sentido alguém falar assim, eu vou pedir a Deus para falar inglês. Eu vou ao meu templo e vou pedir a Deus para falar inglês. Você pode pedir a Deus, mas você vai ter que estudar.
tem uma lição, tem um esforço. Eu acho que hoje a grande questão é que nós estamos só pedindo a Deus para ter paz. A paz é um processo de aprendizagem, a paz se ensina. Nós não podemos na escola só ensinar matemática e linguagem. Nós precisamos ensinar às nossas crianças o que é e como se conquista a tolerância, como é que se faz diálogo, como é que se consegue ter uma compreensão maior sobre a convivência humana, porque só vive bem quem convive bem. E nós não podemos mais ter uma escola que não ensina a vida. Que não valoriza o ser humano. Exatamente. Então, eu penso que nós temos um desafio grande, mas quero lembrar, Dulce, e às vezes os nossos internautas podem não concordar, mas eu penso que a violência de hoje é menor do que a violência do passado. E tenho um otimismo que o futuro terá um padrão de convivência humana melhor do que é hoje. Há um grande desafio. Mas se você pegar, por exemplo, só a realidade da mulher, você já percebe. Sim, verdade. Você pega a mulher há 100 anos atrás, você pega as relações humanas, a escravatura, você pega há muito pouco tempo atrás uma criança sendo espancada na sua casa, o vizinho falava, isso é um problema de família, hoje tem um conselho, hoje tem uma iniciativa ainda muito deficiente. Mas nós precisamos verificar que estamos pequenininhos ainda, mas que crescemos historicamente no enfrentamento da violência. E que agora nós estamos sendo convidados para uma nova etapa de humanização que você está tocando. Nós ainda somos muito focados. Eu costumo lembrar que o ser humano, enquanto sapiens sapiens, que tem 100 mil anos mais ou menos, 90 mil anos foi coletor-caçador. 90 mil anos ele ficou nômade. Só faz 10, 15 mil anos que nós inventamos a agricultura, o muro, as cidades, a hierarquia e desenvolvemos de uma maneira radical o valor da acumulação, da dispensa. Sabe a dispensa? Sim. Acumular os feudos, os reinados e tudo mais. E nós hoje estamos nesse segundo estágio de humanização, que ainda está profundamente marcado nos processos de hierarquia e nos processos de acumulação. Já existem sinais, num passado recente, na história, por exemplo, a Revolução Francesa, 226 anos atrás, trouxe o lema igualdade, fraternidade, não é? Maravilhoso. A Revolução Francesa. E hoje eu estava conversando com os amigos, né, dizendo que quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em Berlim, e ainda com lutas fechando aquele horror da Segunda Guerra, um microfone, um alto-falante, um alto-falante sobre o portão de Brandenburg, tocando fragmentos da Nona Sinfonia de Beethoven e emocionando a humanidade com a ode à alegria, que traz uma esperança de um ser humano que possa se irmanar, que possa... E hoje esse é um tema que a Europa está vivendo de uma maneira extraordinária, não é? Com esses refugiados e tudo mais. Eu acho que nós temos que manter a esperança, mas não é só pedindo a Deus. Nós precisamos focar uma educação integral que vai nos ajudar de uma geração para outra para reduzir a dor e sofrimento que nós estamos vivendo ainda. E não esperar que o outro faça, mas cada um fazer a sua parte, né, professor? E deixar com a educação essa valorização excessiva de poder, de status material. As pessoas fazem isso por ignorância, porque um abraço amigo, o prazer e o gozo do encontro com o outro é muito maior do que essa questão artificial e pobre do status e do poder que a gente, de forma equivocada, investe e valoriza.
Professor, muito obrigada. E eu agradeço muito. Muitíssimo obrigada. Eu queria tanto te conhecer, já conhecemos aqui junto com os nossos astronautas. Muito obrigada, viu? Tá. Conversei aqui com o professor João Roberto de Araújo, essa conversa maravilhosa. E até uma próxima oportunidade, né? E a gente encontra você, não saia daí. Muito obrigado. Sala, sala.